Olá a todos! Nesse vídeo você vai ver como fazer sua primeira venda na internet em 7 dias, sem investir nada. O caminho que você vai vender sem investir em anúncios. Você que não tem dinheiro para investir e acha que isso é um problema, nós vamos quebrar esse mito e eu vou explicar os prós e os contras. Meu nome é Rita Moiteiro, eu sou especialista em neurociência e estratégias de vendas. Nós temos uma empresa, eu e meu marido Thiago Simões, que ajudamos pessoas a transformar conhecimentos em negócios lucrativos na internet e empresas a faturarem mais, empresas que já estão no mercado a faturarem mais através das ferramentas da internet. E o que você vai aprender? Porque a falta de dinheiro pode não ser um problema, um ativo que substitui dinheiro no início. Você vai entender qual é esse ativo, porque muitas pessoas deixam de investir, deixam de fazer o seu conteúdo na internet, deixam de trabalhar na internet porque acham que tem que investir. E a gente vai falar sobre o ativo que ele substitui o dinheiro. Um erro que faz iniciantes desistirem e como transformar tempo e atenção em vendas. E aí eu vou dar no final um caminho prático para vocês saírem do zero, sem anúncio. E aí eu entro na questão do mito do sem dinheiro. Ai, eu não tenho dinheiro para investir no negócio, então eu não vou conseguir começar um negócio, eu não vou conseguir vender. E isso é um verdadeiro mito, porque o problema não está em não ter dinheiro, e sim em você não criar conteúdos que façam com que o seu cliente potencial chegue até você. É isso mesmo. Quando a gente entende isso, que o dinheiro ele é uma alavancagem, é uma das alavancagens, e ela não é a alavancagem. A gente entende o jogo e a gente sabe como fazer para conseguir vender mesmo não tendo dinheiro. Eu já fui essa pessoa que não tinha dinheiro para investir. Eu e o Thiago, nós começamos em vários, fizemos vários negócios, nós somos da área do marketing de rede, nós já fizemos dropshipping no Brasil e a gente sabe que hoje está bem complicado isso. Aliás, a gente quase acaba não sendo muito interessante para as pessoas trabalharem nessa área, por causa das políticas que nós temos hoje em volta disso, mas a gente já foi dessas pessoas que não tinha dinheiro para investir. E o que que nós começamos a fazer? Criar conteúdo. Então a gente colocou o tempo no lugar do dinheiro. Nós colocamos o conteúdo que gerava atenção para os nossos potenciais clientes, para o nosso público ideal, no lugar do dinheiro, e a gente começou a ter consistência no lugar do dinheiro. Então, quando você tem tempo, você gera atenção através do seu conteúdo e você tem consistência, você criou uma alavancagem que não necessariamente você precisa de dinheiro. E aí, tá, Rita, então quer dizer que eu investir em tráfego pago é errado? Não, gente, não estou falando isso. É interessante você investir em tráfego pago quando você tem uma estrutura, porque através disso, através dessa estrutura, dessa consistência, você consegue, escalar com o dinheiro. A gente vê essa diferença, porque às vezes você tem um dinheirão, você consegue investir, nossa, eu tenho, sei lá, eu consigo investir R$ 10.000 por dia. Só que se amanhã ou depois acontecer algum problema e você tiver que parar de fazer esse investimento, você para de vender na hora. Se você não criou um conteúdo, você não criou estratégias que façam com que que seu público se conecte com você. E aí você vai falar assim para mim: "Nossa, Rita, mas aquele fulano lá que tem 1 milhão de seguidores, ele vende". Sim, ok, a pessoa vende. Só que você não vai ter clientes que vão validar o seu produto. Às vezes a pessoa compra porque simplesmente acha você legal, bonito, acha que o que você fala é legal, vai lá e compra o seu produto, compra o seu curso, compra sua mentoria, só que a pessoa não vai aplicar e você não vai ter uma prova social. Vocês entendem onde eu quero chegar? É mais importante você criar conteúdos e você conectar, mesmo sem estar investindo no início, e você ter um público fiel, você criar um movimento
do que você ficar investindo, sei lá, muito dinheiro e você não conectar. Aí a gente entra assim em 2 questões. Você tem para você ter um excelente ativo, que é a atenção, você vai pagar ou você não vai pagar. Se você pagar, você vai comprar atenção com anúncios. Se você não pagar, você vai conquistar a atenção com o quê? Com conteúdo. Só que uma atenção bem direcionada, ela é um ativo melhor do que um dinheiro mal empregado, do que um dinheiro empregado de repente num anúncio que não vai gerar vendas, que não vai conectar, que não é um anúncio que é direcionado e que é estratégico. É preferível você fazer um conteúdo que seja estratégico, que direcione, do que um dinheiro que é mal empregado. Um dinheiro que é mal empregado em anúncio que não está querendo dizer nada com nada. A gente vê um monte de gente na internet fazendo, patrocinando uns vídeos nada a ver, que não conecta. Eu sempre falo, like não paga boleto. Então, se você não entender isso, que like não paga boleto, você vai ficar gastando dinheiro à toa. Agora, para você que não tem dinheiro, não tem niente, não tem nada de dinheiro, o que é importante? Você criar conteúdos de valor. E um erro que a gente faz, um errinho básico, é tentar vender antes de ser ouvido, tentar vender antes de ser visto. Você não cria conteúdos porque tem vergonha, ou você não cria conteúdos porque tem medo, porque acha que o seu produto ou o seu serviço não é bom. Isso passa pela mentalidade que a Carol Dweck fala, mentalidade de crescimento. A gente tem que ter mentalidade de crescimento. Se você tiver mentalidade de escassez, você não vai aparecer de forma consistente. E quando a gente aparece de forma consistente, a gente é visto, a pessoa se lembra de você. O seu cliente se lembra, ele não vai comprar no seu vizinho, ele vai comprar de você. Você tem que ser entendido. Você tem que comunicar com clareza para quem você quer comunicar e o que você quer comunicar. Você tem que saber o que você quer comunicar e para quem. Não adianta criar conteúdo genérico. Conteúdo genérico não paga boleto. Conteúdo genérico não vende. Se você ficar querendo criar conteúdo genérico só para ser bonitinho na internet, para alimentar o seu ego, para que seus amigos verem, os seus parentes verem, ou sua família ver, não adianta. A gente não consegue agradar gregos e troianos. Você tem que falar para o seu público se você quiser vender. E quanto mais específico você for, melhor é. Gerar confiança, criar relação antes de apresentar qualquer oferta. Eu gosto muito de trazer aqui as concessionárias. Você chega lá para comprar um carro, salvo algumas, já aconteceu de eu ser muito bem atendida em concessionária não autorizada para aquela marca e ser bem atendida tentando ver o preço daquele carro, porque eu queria, estava pensando se eu ia comprar ou não. Às vezes você é melhor atendido que às vezes numa concessionária autorizada daquela determinada marca. E já aconteceu isso comigo também, de eu não ser bem atendida. Uma vez eu cheguei numa concessionária e o cara simplesmente já chegou com a tabelinha de preço, já chegou querendo avaliar meu outro carro para ver, sabe, assim, e nem me perguntou o que eu desejava. A gente vê muito isso. Então, você tem que gerar confiança. Eu sempre trago concessionária imobiliária. Você vê corretores fazendo isso, só querendo vender pelo dinheiro, não quer nem saber se você, o que você quer. Eles nem perguntam, muitos corretor que prestou atenção nisso, que sabe que é importante saber qual é a necessidade do cliente, esse corretor vende. Porque você não vende a casa, você vende o que a casa vai proporcionar. Você não vende o carro, você vende o que a pessoa não está interessada em saber o modelo tal, tal, tal. Claro que depois a gente pergunta isso, né? Para saber se você vai ter problema com o motor, se você vai ter determinados problemas que o carro não vai sair da oficina. Mas a primeira coisa que a pessoa está procurando é algo que beneficie o que ela quer. Então a gente tem que entender isso.
E quando você faz conteúdo na internet, você tem que gerar confiança. E a confiança ela vem antes da venda. Você tem que gerar confiança para o seu cliente vender. Pular essas etapas vai dar uma sensação de que as coisas não funcionam, porque não vão funcionar mesmo. Elas não vão funcionar. Então você tem que dar valor antes de pedir qualquer coisa. Você tem que dar valor antes de vender. Quem fala isso muito é Gary Vee. Gary Vee fala muito a respeito disso. Se você não der valor antes de pedir, antes de vender, a pessoa não vai comprar de você. Então você tem que ensinar antes de vender. Se você o teu conteúdo é curso, se você está vendendo um curso de inglês ou você está vendendo, sei lá, não precisa ser curso, você quer vender uma mentoria na área de educação física. A pessoa emagreceu ou porque a pessoa quer ter mais resistência. Se você não gerar um conteúdo antes que ensine a pessoa alguma coisa, você não vai vender o seu curso. Você não vai vender a sua mentoria. Você não vai vender o seu produto. Se você não ajudar antes de vender, você não vai vender porque a pessoa não vai se conectar. Ela vai ver o que você está vendendo e aí o outro que está ajudando antes, ela vai comprar do outro. Porque ela não vai ver valor, ela não vai entender que você entendeu o problema dela, porque você não entendeu na realidade, você está querendo vender. E venda por vender, por dinheiro, a gente não conecta, não adianta, você tem que ajudar antes e a pessoa vai se lembrar de você. Às vezes ela nem vai comprar o seu produto. Eu não comprei o produto naquela concessionária não autorizada daquela marca, daquele carro que eu estava procurando. Só que eu indiquei essa concessionária, eu tive amigos que compraram o carro lá. E a gente, quando você entende o poder disso, você para de querer empurrar produto que não vai ajudar o seu cliente e você começa a mostrar para o cliente. Às vezes o cliente não tem consciência do que ele precisa e você pode dar uma mãozinha. Você ouve o primeiro cliente, depois você fala, ó, mas não seria melhor isso? E nem sempre aquele cara, aquele é o melhor. Tem cliente que a gente não vende a mentoria, a gente primeiro vende o curso e ajuda a pessoa a aplicar. Se ela não aplicar o curso, para que ela vai querer uma mentoria? A mentoria não vai servir para ela, ela não vai validar a mentoria para a gente. E para a gente não é interessante, dinheiro por dinheiro não é interessante, é preferível a gente vender para um cliente que vai comprar o nosso curso, que vai aplicar e depois a gente vende a nossa mentoria, do que a gente. Se a pessoa não está aplicando o curso lá que está explicadinho, você acha que ela vai aplicar a mentoria? Nossa. E para a gente não é interessante, não é prova social. A pessoa não conseguiu, ela não atingiu o objetivo dela. E para a gente não é interessante. Para a gente é interessante que a pessoa consiga. Então você tem que ter essa política. E você tem que aparecer antes de oferecer. Se você não construir essa relação antes de vender, você não vai vender. E uma coisa que é importantíssima, consistência. Consistência, ela vai vencer talento no começo. A pessoa pode ser maior talentosa que for, se ela não for consistente, ela não vai fazer nada, ela não vai criar ações para conseguir aquilo. Tive um monte de gente talentosa que não sai do lugar. Ao passo que se você tiver consistência, você fizer, você vai conseguir chegar, você vai ter o seu resultado. Seus primeiros conteúdos vão ser ruins, mas faça do mesmo jeito. Se você quer empreender na internet e não tem dinheiro, você não tem dinheiro para alavancar. E mesmo para você que tem dinheiro, você tem que fazer conteúdo também. Para você criar um negócio sólido, que não vai depender de dinheiro. Sua comunicação vai melhorar com o tempo. A prática vai construir essa habilidade. De tanto fazer, Zig Ziglar, que é um grande teórico de negócios, fala, de tanto você fazer, você se torna bom. Quanto mais você fizer, melhor você se torna. Crescimento vem da repetição. Quanto mais você faz, quanto mais você faz, quanto mais você erra no início, você se torna bom. Porque o erro, ele é um lugar de experiência que a gente tem que o mercado nos dá gratuitamente para a gente errar. E se você não está investindo, é bom que você erre no começo mesmo. Porque o que você vai perder é o tempo, claro, tempo é dinheiro. Mas você não vai perder grandes valores porque você errou
Você vai repetindo, vai errando, você vai vendo o que está melhorando e o que não está melhorando você descarta. Gente, o melhor treino que o mercado dá, o melhor termômetro que a gente tem é errar, porque a gente sabe o que não fazer. Então, quando a gente quer ser muito perfeitinho, a gente não vai para lugar nenhum. E como a gente transforma conteúdo em vendas? É simples, mesmo não tendo audiência grande, é você ter uma mensagem clara, você ter uma dor específica que você quer resolver e você ter uma solução simples. Não fica criando roda. Faça, ó, tenha a mensagem clara para o seu público diretamente, resolva uma dor que você resolve específica, você já vai vender. E crie uma solução simples. Eu dei um exemplo aqui, um exemplo prático. Ganhe dinheiro na internet. Isso não é genérico, isso é muito genérico. Agora, que nem eu coloquei aqui, inclusive no tema aqui desse vídeo, como fazer sua primeira venda em 7 dias sem investir nada. Eu estou conectando com pessoas o quê? Que não têm dinheiro para investir e que querem ter resultado em 7 dias, que querem ter, que tem uma mensagem clara, que tem uma dor específica para resolver, que tem uma solução simples. Se você não tem, corre lá para fazer. Começa a escrever aí no caderninho, começa a escrever no celular, começa a pesquisar o que você pode resolver de dor. Você é professor, por exemplo, de música, você é professor de inglês, você sabe, você está na área do direito, você está na área da educação física, você está em qualquer área que seja, você é biólogo, você, sei lá, você é muito bom em lidar com plantas. Vai lá, escreve dores específicas e faça, crie uma solução e coloque, comece a criar conteúdos. Então, você tem que ter um modelo simples para começar do zero. Escolha um problema específico. Quanto mais específico for, mais você vai vender, mais você vai conectar, mais você vai atrair o público certo. Crie conteúdos ensinando pequenas soluções. Pequenas, não precisa ser grandes coisas. Faça uma coisa pequena. Mostra que você entende do assunto, que você entende a dor dessa pessoa. E crie conteúdos. Antes de apresentar a solução, você resolva, entenda o problema. E aí você cria a solução e você apresenta isso. Você cria conteúdos ensinando. A pessoa vai entender que você entendeu a dor dela. Mostre resultados, mesmo que pequenos. Valide. Se você não tiver pessoas que validaram, clientes ainda, valide o que você aprendeu. Mostre, faz um storytelling, mostre tudo que você passou, qual foi o processo e coloque isso, documente isso na frente das câmeras e ofereça algo simples, um produto ou serviço direto, fácil de entender e fácil de comprar, que é muito importante. Você tem que ser fácil, o seu produto tem que ser claro e específico, o seu resultado, o que você traz de resultado tem que ser claro e específico. E na hora da pessoa comprar, também tem que ter uma página de vendas lá fácil. Porque se tiver um monte de coisa escrita, a pessoa vai se cansar. Seja claro e específico em tudo. Então, a simplicidade é o ativo mais poderoso de quem está começando. Se você não for simples, claro e específico, as pessoas vão fechar a telinha sua e vão lá no vizinho. Vão lá no vizinho comprar, porque elas entenderam que elas precisavam. Ah, mas está muito complicado. Até na hora de vender, na hora de eu comprar, de eu clicar lá, tem um monte de coisa. Eu vejo um monte de gente criando um monte de roda. Eu só fico de olho. Só fico de olho. A pessoa não vai comprar, ela vai clicar lá no outro. Então, qual que é o custo agora que eu vou trazer para vocês de começar sem dinheiro? Isso é uma verdade, gente, que pouca gente fala. As pessoas mostram só os prós, mas não mostram os contras. Quais são os custos? Eu vou passar os custos aqui. Mais tempo até ver resultado. Se você não tem dinheiro, é claro que a coisa vai demorar. Um pouco mais. Depende também do nicho. Se você entendeu o jogo e começar a fazer conteúdos direcionados para o seu cliente, o que vai acontecer, gente? Você vai vender mais rápido, porque você entendeu o que você tem que falar, fazer um conteúdo não genérico. Tem que ser um conteúdo que realmente foque no seu cliente e no que ele precisa. Agora, se você ficar fazendo conteúdo genericão, com certeza você não vai vender. Você vai demorar anos para poder vender. Porque o conteúdo está genérico, ninguém sabe o que você está falando.
Então a gente tem que ter, para você criar conteúdo sem ter dinheiro para investir, você tem que criar conteúdos mais assertivos, mais estratégicos. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Mais erros no início você vai ter, claro. Você tá lá criando conteúdo e ótimo, foi o que eu falei. O mercado, ele é ótimo para isso. Ele vai ser um termômetro e vai ser uma escola maravilhosa. Como você não está investindo, você não vai gastar dinheiro com isso, você vai gastar o seu tempo. E tempo é dinheiro, eu entendo. Você às vezes precisa para ontem o negócio. Só que você, com os erros, você vai aprender. E você talvez vai ter mais frustração no processo. Talvez não, gente. Você vai ter mais frustração no processo. Só que o que vai acontecer? Você vai aprender com essas frustrações. Então, faça, faça. Mesmo que estiver errado, faça, vai fazer. E quais são as vantagens? Você aprende de verdade. Porque você vai estar criando um conteúdo todo dia, porque você vai ter que ter consistência. Você não tem o dinheirão lá para investir. Então você vai ter que ter consistência. E aí você vai aprender no processo e você vai construir uma base muito sólida. Porque aquela pessoa que só tem dinheiro para investir, vai lá, às vezes até contrata a pessoa para fazer os criativos lá, fazer a copy e põe lá para vender e põe dinheiro. Gente, parou de ter dinheiro, o que vai acontecer? Vai parar o negócio, ela não vai ter aprendido nada, ela não vai ser expert. Então, você não vai criar um conteúdo, você não vai construir uma base sólida de negócio. E você não depende de investimento para crescer. Se amanhã depois dá um problema aí financeiro para você, você vai continuar, porque você criou conteúdo, você aprendeu no caminho. Então, crescer com consistência e não com sorte vai te dar um negócio sustentável, um negócio forte, um negócio sólido. E aí eu coloquei algumas ideias práticas para aplicar hoje. Escolha um único tema e grave conteúdos desse tema, simples, ainda hoje. Pare de tentar vender e comece a ensinar algo útil imediatamente. Não fique empurrando, não seja aquele vendedor de banco que fica empurrando na hora que a pessoa põe o pé lá no banco e fica empurrando. Seja, venda, comece a ensinar algo útil para você vender. Pare de tentar vender antes. Comece a criar algo útil. Observe comentários e dúvidas. Isso vira conteúdo para o seu cliente. Crie uma oferta simples, mesmo que seja algo básico. Crie uma oferta. Uma oferta já é suficiente para você vender. E poste todos os dias por 7 dias, sem pensar demais. Se você fizer um conteúdo estratégico, todos os dias postar, providenciar isso todos os dias, você vai vender. Então você já tem o que você precisa, você tem o tempo. Se você não tiver tempo, arrume. Você já não tem dinheiro, se não tiver tempo, então já não faz. Você tem que arrumar tempo, se você não tem dinheiro, para você criar conteúdo, para você gerar atenção do seu quê? Do seu potencial cliente. E você tem que ter consistência. Se você tiver isso, você começar hoje, eu te garanto que você vai vender. Você vai vender. E aí, com o tempo, o dinheiro que você for ganhando conforme você vai fazendo os conteúdos e vai vendendo, você vai investindo para você o quê? Alavancar, usar isso como uma outra alavanca para você crescer. Porque você tem um conteúdo, você tem um conteúdo de qualidade, um conteúdo estratégico, você coloca dinheiro e o que você vai fazer? Você vai escalar o seu negócio. E aí você vai conseguir cada vez mais ter um negócio escalável, um negócio que vai ser durável, um negócio sustentável e que vai ser um negócio muito forte, um negócio sólido e que você vai ajudar as pessoas. E se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, comente, compartilhe com pessoas que precisam ouvir. Siga o meu canal para ele crescer mais. Eu deixei na descrição um link de uma comunidade que a gente ensina pessoas a transformar o conhecimento em negócios sustentáveis, negócios lucrativos. E nos vemos nos próximos vídeos.